esses nomes, assim, às vezes confundem, né? Beleza. Temos pandemia, endemia, o que mais? Tem mais algum Epidemia. termo? Epidemia, surtos. surtos. Então, vamos lá. Do mais leve para o mais grave. Beleza. Vou começar com surto, então, porque, na verdade, a palavra, vamos lá, vou começar com pandemia, porque é a palavra que dá pra adaptar pra muita coisa. Porque a gente pode falar que tem pandemia de AIDS, pandemia de... O pessoal fala deficiência de vitamina D poderia ser considerada uma pandemia. Porque o que é o termo pandemia, se você for olhar no dito popular, assim, é tudo aquilo que está disseminado, que é o pan mais demia, né, que seria a população ali. Então, a palavra pan seria disseminação total e demia seria povo, né? Então, está disseminado. Mas, do contexto das doenças infecciosas, a palavra pandemia ela vai se dizer ali para algo que pode ser transmitido entre pessoas. Então, começando lá no início, você tem ali os pequenos surtos, né, que são pequenos aumentos de casos de doenças infecciosas, né? Você tem depois as endemias, que são doenças que estão circulando ali em uma região geográfica, então com um comportamento previsível, então a endemia. Você tem a epidemia, quando ela começa a se espalhar, então o epi vem de fora, né? Então ela é essa doença que começa a se espalhar. E você tem a pandemia, quando ela se espalha de forma disseminada, principalmente para vários países. Toda pandemia já foi uma endemia e uma epidemia ou não? Não, nem toda pandemia já foi uma endemia, né? Na verdade, as pandemias começam como surtos que se tornam epidemias e que depois espalham para pandemias. Mas o termo pandemia, ele é conhecido somente recentemente, porque você não tinha tanta aglomeração urbana e tanta conexão. Aglomeração de animais e pessoas ao ponto de você conseguir disseminar isso de forma drástica. Isso vem com as grandes pandemias da história, elas começam por volta ali de 500 a.C. para frente, que é quando as primeiras aglomerações urbanas passam de 100 mil habitantes. Ficava localizado em pequenos grupos. Se você pensar, né, a humanidade, né, só a nossa espécie Homo sapiens tem mais ou menos uns 300 mil anos de idade. E durante mais de 90% da nossa história, a gente vivia como nômade, andando em pequenos grupos, por ali, caçadores-coletores, exatamente. Então, se tinha algum surto de alguma doença, às vezes afetava todo mundo daquele grupo, mas não tinha tanto contato com outros grupos. A partir do momento que a gente passa a viver em grandes cidades, em grandes aglomerações, qualquer surto tem um potencial muito maior de se espalhar bem mais rápido, e ainda mais em épocas mais antigas, né, com menor qualidade de água, com menor acesso à higiene, isso acabou se tornando algumas dessas pandemias das epidemias. E você falando de higiene, eu lembrei de um negócio aqui, que é, você tem a era pré-Hipócrates na Grécia, que seria por volta ali de anos 450 a.C., e a pós-Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, inclusive o pessoal que é formado em medicina tem que fazer o juramento de Hipócrates na formatura, né? Porque naquele momento, até ali, acreditava-se que, todo mundo acreditava que as doenças infecciosas, ou as doenças mesmo, elas eram pragas divinas. Então, a religião acreditava que todo mundo era castigado pelos deuses da época, né? Os gregos influenciaram muito a nossa cultura e a nossa medicina, e eles acreditavam que tudo vinha de castigo divino. Então, os gregos acreditavam que o deus Apolo, ele levava as doenças para as populações. Então, era castigo do deus Apolo. E Apolo teve um filho, que foi o Asclépio, que teve duas filhas, a Higeia e a Panaceia. Panaceia. A Panaceia seria a filha dele, né? Que é responsável pela cura, ela curava tudo. Então as pessoas rezavam para a Panaceia curar as doenças. E tinha a Higeia, que era a que deu origem à higiene, que era a prevenção das doenças. Então os gregos eles começaram a pensar que se você tinha alguma coisa que poderia curar as doenças e alguma coisa que poderia prevenir as doenças. E por que eu estou falando isso? Porque o Hipócrates ele trouxe esse pensamento racional, de não acreditar que deuses levavam as doenças para o povo. Ele foi o primeiro a observar, por exemplo, que toda vez que você tinha um grupo de fora da cidade que adentrava, principalmente com guerras, com grandes aglomerações urbanas, o nível das doenças aumentava. Então esse povo que vinha de fora eram os epidemos, e o povo que ficava dentro das cidades eram os endemos. Então por isso que ele começou a cunhar o termo epidemia como algo que vinha de fora, que conseguia se espalhar. E o endemo era aquilo que ficava dentro. Entendeu? E aí depois, a partir dos pensamentos de Hipócrates, foi se evoluindo para entender melhor. Mas você tem então a era pré-Hipócrates, que o Bruno fala muito, né? Ele vai conseguir falar aqui bastante, e a era pós-Hipócrates, que depois vai evoluir até a era da medicina atual. E uma coisa legal é que a gente pensa em pandemia, você pensa em humanidade. Claro. Né? Mas todas as outras espécies do mundo também estão suscetíveis a sofrerem suas próprias pandemias. Por exemplo, os anfíbios, sapo, salamandra,
esses bichos que vivem perto de corpos d'água, eles estão sendo dizimados por sua própria pandemia de um fungo, que é chamada de quitridiomicosis, é a doença. Os anfíbios, eles têm pulmão quando são adultos, então eles respiram ar, só que eles respiram muito pela pele, por isso que a pele deles é úmida, porque eles fazem muitas trocas gasosas pela pele. Essa doença causa uma inflamação e ela leva a queratinização, então tem uma cobertura que impede essa troca gasosa em cima da pele. Verniz? Como se fosse um verniz, ele impermeabiliza Sim. a pele do anfíbio. E aí, a partir disso, dessa reação alérgica que é criada, ele deixa de respirar tão eficientemente. Os bichos vão morrendo, ficando gradativamente mais fracos até vir à morte. E até hoje, essa pandemia desse fungo, ela já dizimou mais de 90 espécies de anfíbios no mundo todo. Então pensa, é como se a Covid-19 tivesse matado todos os humanos, todos os gorilas, todos os chimpanzés, todos os orangotangos e mais uma cacetada de outros primatas, assim. E da onde que veio? Né? Isso é uma doença que surgiu de forma natural, só que a nossa ação no meio ambiente, por conta do aquecimento global, a gente está fazendo com que o mundo fique cada vez mais quente e úmido. Porque conforme você aquece o planeta, as geleiras derretem, então tem mais água circulando no planeta. E calor e umidade é tudo que um fungo mais gosta. Exato. Para poder se proliferar. Então, além dos sapos serem muito sensíveis às mudanças de parâmetros ambientais que a gente causa, a gente também está proliferando muito bem os fungos deles, fazendo com que eles passem mais de um para o outro. E isso você vê em todos os continentes acontecendo. Então, é realmente no mundo todo, populações estão sendo dizimadas, no sentido de pesquisadores vão num canto analisar a diversidade de sapos. E eles voltam 5 anos depois, 10 anos depois, não tem mais nenhum. Assim, completamente... Será que tem relação com esse negócio da gente não tá vendo inseto mais? Porque quando eu era pequeno, a gente via muita borboleta, vagalume, essas coisas. Na estrada, quando você tava, Na estrada, né? O vidro ficava Então, cheio de inseto. Hoje em dia não fica mais. Tem tudo. Vagalume não vejo mais. Eu também não. Vagalume não também vejo é mais. bem mais difícil, né? Tem tudo a ver com as mudanças climáticas, né? Que a gente causa, porque você afetando a temperatura ideal, o pH ideal da água, muitos desses bichos, as larvas não conseguem sobreviver. Entendi. E aí, ao mesmo tempo, aqueles que são mais resistentes, um que você conhece muito bem, os mosquitos, por exemplo, acabam explodindo de diversidade. E é por isso que todos os anos também é tão difícil da gente se livrar, né, desses surtos de dengue. Parece que é uma roleta, né? Então, de vez em quando é dengue, chikungunya, no outro ano é zika, depois febre amarela. A pressão do ambiente mudando os seres vivos. Exatamente. E aí, por isso que o termo pandemia ele não pode ser só uma doença infecciosa que se espalha, porque depende muito do referencial. O que é uma pandemia, né? Para o sapo, a pandemia ali é o que tá pegando a espécie dele toda que tá dentro do brejo ali. Você pensar no diabo da Tasmânia, por exemplo, que é aquele animalzinho, Taz, né? Spirou Taz. Eles tiveram uma epidemia de câncer infeccioso, que eles mordem muito um ao outro e o câncer deles transmite um pro outro. Eles foram dizimados, praticamente 90% da população. E só tinha ali na ilha da Tasmânia, né? Que é uma ilha. Então, animais que vivem em ilhas, eles já são mega suscetíveis a ter esse tipo de... Nesse conceito aí de pandemia, se pegou toda a população de diabo da Tasmânia, para eles aquilo ali foi uma pandemia. E eu tô falando isso porque para o ser humano, as primeiras pandemias da história, elas não foram mundiais. Elas foram restritas a um grupo que achava que o mundo era aquilo. Entendeu? Então a gente tem, por exemplo, a peste de Atenas, que não é considerada uma pandemia, mas ela foi uma primeira doença de tifo. Uma bactéria chamada Salmonella typhi, que ela era muito transmitida por água e alimentos contaminados. Matava, assim, 500, 1000 pessoas por dia em Atenas. Ela começou depois de uma guerra que teve na região ali. E ela matava essas pessoas, ninguém sabia por quê, eles não imaginavam que poderia ser pela higiene, pela falta de higiene. Eles ficavam rezando, matando todo mundo, acharam que aquilo era disseminado. E foi só naquela região ali, Oriente Médio, norte do Egito e Grécia. Então pegou a população, como não tinha essa velocidade de informação que a gente tem hoje, aquilo ali, para eles, foi considerado uma pandemia. Foi o mundo todo deles. É o mundo deles, entendeu? Então, a gente teve várias na história que moldaram a nossa característica hoje, ela foi moldada pelas doenças. Tem várias coisas históricas, por exemplo, a gente pode falar depois, queda do Império Romano, o fim do feudalismo, tudo isso teve influência de doença também. Ah, é?